Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nesse mês de fevereiro, não sei se você percebeu, mas nós vivemos uma série de mensagens aqui na igreja. Uma série de mensagens chamada Tempo de Renovação. Nós estamos hoje na quarta mensagem e última mensagem dessa série. Nós começamos com renovando o nosso chamado, renovando o nosso compromisso com Deus, foi a segunda mensagem. Na quinta passada a mensagem foi renovando a comunhão com o corpo de Cristo. E hoje vamos encerrar essa série com a mensagem que tem o tema Renovando o Desejo de Servir. Caminhamos juntos até aqui e que Deus também nos conduza e fale aos nossos corações no encerramento dessa série. Amém? Amém? Amém, então. Então já pergunta para quem está do seu lado assim, para ele, bem educadamente: em que eu posso te servir? Pergunta aí. Que loucura essa, né? Estou aproveitando que a Rafa não está aqui e vou deixando essa com vocês aí, tá bom? Como que eu posso ser útil na sua vida? Pergunta aí. Agora, mais do que isso, pergunta para essa pessoa. E pergunta para essa pessoa assim: como que nós, enquanto igreja, podemos ser útil no reino de Deus? Pergunta aí. Como que nós, como igreja, podemos ser útil no reino de Deus? É isso. Guarda aí essas perguntas, tá bom? Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, por favor, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Está projetado na tela, mas como a gente vai passar por alguns versículos, se você puder, deixa sua Bíblia aí aberta também, tá bom? Diz assim o texto: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, já sentimos a Tua presença. Receba no Teu altar cada canção, cada gesto de adoração, Deus. Que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que eu seja apenas um instrumento do Senhor neste lugar, e que o Teu Santo Espírito inunde os nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui renovados pela Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nós vivemos num tempo muito desafiador no que diz respeito a ser um servo de Deus, no que diz respeito a servir e ser útil na obra de Deus. Isso porque não teria problema nenhum em falarmos que vivemos numa rotina diariamente que ela é muito acelerada e sobrecarrega demais as nossas vidas. Se formos parar para listar o tanto de compromissos que a gente pode ter tido esse mês, seja na nossa família, lá na nossa casa, seja do nosso trabalho, que cada vez mais cobram de nós resultados e mais resultados, seja compromissos pessoais ou sociais que nós marcamos e que temos para fazer. Fato é que tudo isso consome tanta energia, consome tanta força da nossa vida, que aquilo que diz respeito ao reino de Deus e as coisas que são de Deus acabam ficando com o resto que tem, com o resto que sobra da nossa energia e da nossa força. Além disso, vivemos numa época hoje, 2025, marcado por um individualismo extremo e um consumismo espiritual que a gente vê em todos os lugares. Pessoas que se aproximam e que buscam uma igreja simplesmente para frequentar de forma ocasional. Podemos chamar essas pessoas, inclusive, de clientes da fé. Ou como se quisessem apenas ir em um fast food, se alimentar, aproveitar, desfrutar daquilo que é agradável para ela, mas essas pessoas não querem assumir um compromisso de fato em servir, contribuir e participar para o avanço do reino de Deus nesse tempo. E isso é muito ruim. E essa característica de pessoas tem a cada dia enfraquecido mais e mais a igreja, e temos visto cada vez mais pessoas rasas espiritualmente.
Com o resultado de toda essa superficialidade e de todo esse fast food que as pessoas estão buscando, nós estamos vendo nas igrejas um pequeno grupo de pessoas que cada vez mais ficam sobrecarregados. Ainda tem um pequeno grupo na igreja, aqueles comprometidos, que realmente estão ali por um propósito genuíno de servir a Deus. Porém, o peso do serviço acaba recaindo sobre os ombros dessas pessoas. E, infelizmente, com o passar do tempo e com os inúmeros desafios que essa pessoa enfrenta, e começa a acumular críticas e falta de reconhecimento, começa a bater o cansaço emocional, o cansaço físico, ela começa a experimentar pessoas frustrando e decepcionando a vida dela, que até esse pequeno grupo de pessoas que eram comprometidos, estão vendo a sua disposição, a sua alegria no serviço indo embora. E é exatamente por isso, por saber que ao longo dessa caminhada, nós vamos viver diversos momentos, diversos cenários, e vamos passar por diversas situações, é que constantemente nós necessitamos passar por um tempo de renovação. Um tempo de renovação. Um tempo de renovação também do nosso desejo de servir. Renovar significa trazer algo de volta à vida. Significa restaurar a força, restaurar o vigor que um dia já existiu. Restaurar, renovar o desejo de servir é muito mais do que simplesmente, de repente, Marquinhos, encontrar alguns meios ou formas de ir lá e executar as tarefas. Renovar o nosso desejo de servir é muito mais do que finalmente encontrar alguma disposição para executar algumas tarefas do nosso dia ou algumas tarefas que são pedidas na igreja para nós. Renovar o nosso desejo de servir é muito mais que isso. Renovar o nosso desejo de servir é reavivar o nosso coração com aquela paixão, com aquele amor, com aquela disposição e com aquela vontade que um dia, lá no início da nossa caminhada, a gente teve. Lembra do início? Volta aí alguns dias da sua vida, alguns anos talvez. Lembra daquele dia que você começou essa caminhada cristã, em que você olhava, entrava numa igreja e você nem via os defeitos dela, mesmo ela tendo. Que você estava com seus irmãos e tudo o que você conseguia extrair era o que tinha de bom neles. Lembra lá no começo? Que nosso coração está queimando em fazer a obra de Deus? Renovar é isso. Renovar o nosso desejo de servir é voltar a esse dia, quando o nosso coração ardia por servir a Deus e participar da obra dele neste tempo. Renovar o desejo de servir é lembrar do nosso exemplo supremo de serviço, Jesus Cristo, aquele que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, nessa noite, além daquelas perguntas que eu te fiz no início, porque elas são importantes, queria que você refletisse consigo mesmo agora. Não pergunta para ninguém, só reflete com você. Tem na sua vida hoje, existe a necessidade de que você renove esse desejo de servir? Como que você responderia essa pergunta hoje? É necessário hoje que você renove o seu desejo de servir? Fica com essa pergunta aí e vai respondendo ela durante essa mensagem, tá bom? É necessário que eu renove o meu desejo de servir? Servir a Deus, servir a igreja, é um privilégio muito grande para todos nós. Acontece que, como eu disse, no meio da caminhada, isso passa a se tornar um desafio imenso. Porque é no meio dessa caminhada que os desafios aparecem, que os problemas surgem, que a gente ouve alguém cochichando, que a gente se depara com algumas decepções. E é nessa caminhada que nós temos diante de nós alguns sinais de que é necessário sim renovar o nosso desejo de servir. E preste atenção, reconhecer esses sinais
é extremamente importante para que através desses sinais a gente possa pedir ajuda a Deus para renovar o nosso desejo de servir. Então, neste momento, nós vamos ver alguns sinais. E você pega esse sinal e vai avaliando a sua vida. Vai avaliando e percebendo se esse sinal está aparecendo como um alerta na sua vida. Porque reconhecendo esses sinais, nós temos totais condições de chegar a Deus e dizer: Deus, eu entendi que tem um sinal na minha vida, que o meu desejo de servir precisa ser renovado. E eu te peço, Deus, renova no meu coração o desejo de servir. Primeiro sinal, quando eu percebo que estou servindo por obrigação ou pelo senso de responsabilidade, mas não por alegria. Olha, se podemos começar por um primeiro sinal, este é um primeiro sinal. É quando nós até estamos servindo na igreja, estamos inclusive desempenhando as nossas tarefas, mas o sentimento do nosso coração é que aquilo é uma obrigação ou uma responsabilidade. Por exemplo, imagine que passou pela sua cabeça o seguinte pensamento: hoje eu preciso ir à igreja, tenho que estar lá, porque eu sou líder e vão ficar notando a minha presença. Ou, tenho que ir na igreja, porque tenho que fazer isso, isso e isso, e se eu não for, ninguém vai fazer. São momentos que a gente está até servindo, estamos até indo à igreja, mas a motivação do nosso coração já deixou de ser aquela motivação de alegria e gratidão por estar fazendo aquilo. E aí tudo que temos dentro do nosso coração, internamente, é uma insatisfação muito grande por ter que estar indo servir a Deus. E esse é um grande sinal de alerta. Paulo, inclusive, exorta a igreja a servir a Deus com a motivação correta. Quando lá em Colossenses 3, 23, ele vai dizendo: tudo o que forem fazer, façam de todo coração, não para as pessoas, mas como para o Senhor. Como para o Senhor. Tudo o que forem fazer, façam de todo coração. Servir a Deus não é uma simples necessidade de ter que ir lá e cumprir com a minha obrigação, ou um senso de que eu tenho hoje a responsabilidade de ir lá e fazer isso ou aquilo. Servir a Deus é servir de todo o coração. E servir a Deus de todo o coração é muito mais do que simplesmente cumprir algumas tarefas. É ir lá e servir com alegria, com motivação e com um coração cheio de gratidão por estar servindo. Essa é a nossa real motivação. Servir a Deus não é algo mecânico. Sabe, temos uma rotina, certo? Todo mundo tem uma rotina, sim ou não? Sim, né? Amanhã vamos ter uma rotina. Uma rotina até boa, né? Porque vamos para o trabalho pensando: o carnaval chegou, né? Só vamos trabalhar que dia agora? Quinta-feira que vem, né? Olha que bênção. Se você vai trabalhar, meu irmão, que Deus te abençoe lá, tá? No seu trabalho, tá? Mas é isso. Só que amanhã de todo modo é sexta-feira, né? E sexta-feira o nosso sentimento já muda no trabalho, não é verdade? É isso, né? Chegamos a dizer que aconteceu o quê? Sextou, finalmente, sextou e o carnaval está aí. Vai passar e aí o ano começa, não é assim que a gente faz? E aí o ano começa. Mas chegou aí a sexta-feira que a gente tanto esperou. E mesmo em meio a tantas rotinas que temos, amanhã, sexta-feira, também vamos viver uma rotina. Vamos ter que levantar no horário certo, porque temos que ir trabalhar, não é verdade? Depois vamos voltar para casa e vamos viver mais um monte de rotinas. E nós devemos ter o cuidado para que servir a Deus não seja só mais um item nessa lista de rotinas. Nosso alerta, e devemos ligar aí e ver esse sinal, quando servir a Deus está igual o nosso caderno de rotinas lá: levantar, tomar café, ir trabalhar, e você vai colocando lá, tarefa concluída. Aí hoje é quinta-feira, né? Você colocou lá no seu caderno de rotina: ir ao culto. Ir ao culto. E não passou apenas de uma rotina. Olha, servir a Deus não é isso. Servir a Deus não é algo mecânico que a gente simplesmente faz
por fazer. Se isso tem acontecido na sua vida, de verdade, é hora da gente refletir, parar um pouco, se arrepender e pedir para que Deus renove no nosso coração a nossa alegria de servir. Porque vir aqui quinta-feira à noite não é uma rotina, é uma alegria. Amém? Amém, né? Estamos aqui, estamos alegres. Quem está feliz aí, diga glória a Deus, né? Glória a Deus. É isso, glória a Deus. Porque não é uma rotina. Se isso acontece, precisamos apresentar o nosso coração de forma sincera a Deus. Davi, lá no Salmo 51, versículo 12, vai dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que hoje o nosso desejo, nossa oração, nosso clamor seja: Senhor, renova em mim a alegria de te servir, para que eu possa continuar te servindo, mas não por obrigação, e sim por amor, gratidão e alegria. Amém? Você pode falar isso comigo? Eu vou narrar e você repete depois, tá bom? Então vamos lá. Senhor, renova em mim a alegria de te servir, para que eu continue te servindo, não por obrigação, mas por amor, gratidão e alegria. Amém? É isso. É assim que devemos servir ao Senhor. E é assim que acontece quando nós clamamos para que Ele renove o desejo do nosso coração. Mas o segundo sinal é quando eu cheguei num ponto onde a crítica dos outros me afeta mais do que o reconhecimento de Deus. Se tem um outro sinal que a gente pode destacar aqui hoje, é quando a crítica das pessoas nos afeta muito mais do que o reconhecimento de Deus. Todos nós aqui, que nos colocamos à disposição para servir no reino de Deus, na obra dEle, uma hora ou outra, cedo ou tarde, nós vamos passar por momentos em que seremos criticados injustamente, em que vai faltar reconhecimento por parte das pessoas, que inclusive seremos decepcionados, frustrados por pessoas essas inclusive que nós servimos com amor e dedicação. Mas deixa eu te falar uma coisa, o reconhecimento que a gente espera não está nas pessoas. O reconhecimento de quando nós servimos, ele vem do Senhor. É esse reconhecimento que nós de verdade devemos esperar. Porque se em algum momento a gente achar que vamos fazer algo, vamos servir, porque queremos agradar as pessoas, e vamos ficar lá, aguardando o reconhecimento delas, pelo nosso trabalho, dedicação e esforço, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos machucar, sabe por quê? Porque nós vamos colocar expectativa em pessoas. E quando a gente faz isso, a gente tem uma grande chance de se decepcionar. E aí, aquela alegria, aquela motivação, ela vai embora só porque a gente colocou o nosso reconhecimento no lugar errado. Olha, quando você vier para cá, onde você estiver servindo a Deus, trabalhando no reino dEle, dedicando tempo e sua vida na obra dEle, nunca espere reconhecimento de pessoa nenhuma, mas deposite todo o seu reconhecimento em Deus, porque Ele está te vendo, Ele conhece o desejo do seu coração, Ele sabe o que acontece na sua vida, e sabe que você se colocou à disposição do reino dEle nesse tempo. Amém? Paulo enfrentou inúmeras críticas em seu ministério, muitas, e mesmo vivendo essas críticas, nos deixou conselhos e lições valiosas de como depositar todo o reconhecimento do seu serviço em Deus, e não naquilo que as pessoas iriam dizer, e não em querer agradar e satisfazer o desejo das pessoas. Tanto que quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizendo: por acaso procuro eu
O favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro eu agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Percebeu o que Paulo está dizendo para a gente aí? Que se estamos vivendo uma vida que a nossa tentativa é agradar pessoas, nós não seremos servos de Cristo. Percebeu isso? Então, se você olha para dentro de você hoje aí, e percebe que a sua motivação em servir está em receber um parabéns de alguém, um muito obrigado de alguém, é hora de rever isso e pedir para que Deus renove na sua vida o desejo de servir, porque o nosso reconhecimento, ele não vem das pessoas, ele vem de Deus. O próprio Jesus, nosso maior exemplo de serviço, o modelo de como devemos servir, ele, enquanto esteve aqui na terra, sofreu inúmeras críticas, julgamentos equivocados, e superou tudo isso, porque ele sabia muito bem qual era o propósito dele, e ele entendia que a sua alegria não estava nas pessoas, estava em obedecer ao Pai. Nossa alegria não está nas pessoas, nossa alegria está em obedecer ao Pai, em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. O reconhecimento não vai vir das pessoas, vai vir de Deus, Hebreus 12:2 vai dizendo a respeito de Jesus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou as críticas, porque entendia que o seu reconhecimento estava no alto. Não importa quantas críticas injustas têm batido aí na porta da sua vida, não faça disso uma preocupação, nem um motivo para parar de servir agora. Não deixe que as pessoas que não estão fazendo nada chegam cheio de crítica na sua vida e te faça paralisar. Não permita que isso aconteça. Antes, olhe para o alto, porque Deus está com você nessa. Amém? Sempre entenda que a nossa maior recompensa é a aprovação de Deus. A nossa maior recompensa é a aprovação de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o próprio Senhor vai dizendo a Samuel: o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, olha só, tudo que você se colocar à disposição para fazer no reino de Deus, tudo que você se colocar à disposição para ajudar pessoas, e como eu te perguntei lá no início, tudo que você se colocar à disposição para ser útil para as pessoas, Deus está vendo qual é o verdadeiro desejo do seu coração. Se o seu desejo é servir, é ajudar, a recompensa maior vem dele para a sua vida. E se o reconhecimento de Deus estiver acima de qualquer opinião das pessoas, não tem crítica nenhuma de ninguém que vai tirar de nós a paixão por servir a Deus. Acredite nisso, viva isso e peça para Ele renovar o seu coração nessa noite. Mas o terceiro sinal que chegamos nessa noite, irmão, vai gravando o sinal aí, falei para você. Não sei se você está anotando, tirando foto, mas já passaram 2 sinais. E eu te falei que era importante, lembra disso? É muito importante. Então não deixa o sinal passar, tira a foto aí, anota, digita no celular, mas escreve isso aí, grava isso aí, para que quando isso acontecer na sua vida, você perceba, olha, é um alerta que eu preciso renovar o meu desejo de servir. Então, em terceiro lugar, quando sirvo, mas reclamando e murmurando. E aqui, irmãos, até beber uma água. Irmãos,
Se tem um sinal que é gigante assim, claro na nossa vida, que a gente precisa renovar o nosso desejo de servir, é quando a gente até está servindo, até está fazendo, mas aquele espírito de murmuração e reclamação não sai da nossa vida. E de verdade, irmão, olha, com muita sinceridade, se tem um tipo de pessoa que é muito difícil da gente ficar perto, é aquela pessoa que só reclama e murmura. É ou não é? A gente chega perto da pessoa e todas as palavras dela é reclamando de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, se chove, meu Deus, por que tanta chuva? Para que chover? E aí faz o sol. Deus, por que não chove? É tudo. Reclama de tudo. Pisa na igreja, já era. Já passou o olho em todos os ministérios, em todo mundo que está servindo, e passou em 10 irmãos, e já largou um monte. Meu irmão, de coração, não seja essa pessoa, de verdade, tá? Aqui na PIP tem isso não, aqui tem essa pessoa não, tá? Estou te falando só para você não ser a primeira, né? Não queira ser essa primeira pessoa, que só reclama e murmura de todas as coisas, sabe por quê? Servir a Deus não é motivo de reclamação e nem de murmuração. Servir a Deus é motivo de alegria e de gratidão. De verdade é dizer, Deus, obrigado porque hoje eu vou te servir. Não é reclamar de tudo, de todos e de qualquer coisa que aparece na frente. Meu irmão, se livra disso aí. E a Bíblia é muito clara a respeito de murmuração e a respeito de fazermos as coisas sem murmuração. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15, vai dizendo, façam tudo sem o quê? Sem murmuração. E nem o quê? Discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nós vivemos sempre, nessa caminhada cristã, nós sempre deparamos com mensagens, estudos, ministrações, que falam para nós assim, você é chamado para ser o que do mundo? Luz do mundo, não é verdade? Agora, não tem como ser luz do mundo, se da nossa boca só sai reclamação e murmuração. Isso não vai acontecer, tá bom, meu irmão? Não vai. Por isso que nesse chamado ao serviço, nesse renovo que vamos viver no que diz respeito a servir no reino de Deus, nós vamos deixar para trás toda e qualquer reclamação que a gente já tem feito. Porque quando reclamamos ou murmuramos, o nosso propósito, ele desalinha com o propósito de Deus. A nossa vida fica distante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Um exemplo claro é o povo de Israel, quando estava sendo liberto, ou quando foi liberto do Egito, né? Você lembra dessa história? E o povo finalmente saiu de anos e anos de escravidão. Conseguiram a tal liberdade e foram viver uma caminhada rumo à terra prometida, livres, sem a escravidão. E mesmo com todos os sinais, maravilhas e tudo que Deus enviou na vida daquele povo, as pessoas naquela caminhada conseguiam reclamar de tudo, da comida, da água, do caminho, dos líderes, de tudo. E as consequências foram severas, porque viver nessa caminhada cristã, reclamando e murmurando, tem consequência. E assim, e às vezes, não sei você, mas algumas vezes, eu já olhei para esse texto, e para essa caminhada do povo rumo à terra prometida, e ficava lembrando do quê? Mas olha o plano de Deus para libertar o povo. Olha tudo que Deus fez, os sinais, o mar abriu, tinha uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Aí a gente se pergunta assim, como que o povo conseguia reclamar? Já fez essa pergunta? De verdade, você já fez essa pergunta? Como que o povo conseguia reclamar? Libertos da escravidão. Tinha sinais, maravilhas,
tinha Deus como sustentador, tinha a própria presença de Deus para os guiar e os aquecer. E ainda assim, sabe o que eles fizeram? Reclamaram. E a gente pode olhar para essa história e achar um absurdo eles reclamarem. Mas assim somos nós. Assim somos nós. Deus, através do seu plano magnífico, glorioso, de enviar seu Filho para nos salvar, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Hoje vivemos essa jornada livres do pecado. Vivemos essa jornada debaixo de uma promessa, de que um dia vamos herdar a terra prometida, os céus. Um dia vamos viver com Deus. Vivemos debaixo dessa promessa, amém? Amém. Durante essa caminhada, Deus nos sustenta, Deus nos alimenta, Deus nos dá a provisão, realiza sinais, maravilhas no nosso meio. Aí sabe o que a gente faz? Reclama. Ainda assim, nós reclamamos e murmuramos. Hoje é dia de renovar o nosso desejo de servir. Hoje é dia de declarar, assim como o salmista: sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. É isso. Em vez de reclamar, coloca uma alegria no fundo do seu coração e chega aqui nessa igreja cantando. De verdade. Nem começou o louvor ainda. Aí, irmão, toma uma dica de quem não consegue expressar o cântico com muita afinação. Aí você canta ali, chega cantando baixinho para mim, né, não incomodar os irmãos, tá? Sabe por quê? Aí você canta lá na porta, sem música, sem nada. Aí você convida o irmão a reclamar de você. Então, chega cantando, mas lá no seu íntimo. Porque mais do que seu gesto externo, é como está o seu coração diante de Deus. Então louve mesmo, adore a Ele e faça isso com alegria. Só que mais um sinal nessa noite, é quando as minhas desculpas para não servir se tornam mais frequentes do que a minha disponibilidade. Outro sinal escancarado na nossa vida, que revela que nós precisamos renovar o nosso desejo de servir, é quando tudo que nós fazemos é arrumar desculpa para não se envolver na obra e no reino de Deus. É quando nós damos mais desculpas e nos empenhamos em dar mais e mais desculpas e não em arrumar um jeito de contribuir. Porque de verdade, vamos combinar algo aqui. Tem momentos que alguns pensamentos vêm sobre a nossa vida. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Então pode ter passado na sua cabeça o seguinte hoje: eu estou o quê? Cansado. Eu estou cansado. Ou a minha semana foi muito agitada, muito cheia, e eu preciso ficar em casa hoje. Às vezes passou esse pensamento por você. Ou eu estou vivendo um tempo na minha vida que está muito complicado. E se a gente for analisar todas essas falas e pensamentos de forma isolada, a gente pode até chegar à conclusão que faz algum sentido. Porque tem dias sim que estamos cansados ao extremo. Tem semana sim que é só misericórdia de Deus. O problema é quando as minhas desculpas, elas ficam muito maior do que a disponibilidade que eu estou em servir a Deus. É quando essas desculpas são mais frequentes do que falar assim para alguém: conta comigo, que eu estou disponível. Vamos juntos nessa aí. O que tem que fazer? Estou disponível para ir lá e te ajudar. Olha só, todos nós aqui, recebemos por dia quantas horas? Não, fala com verdade, quantas horas? 24 horas. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Sabe o que muda? É a forma com que a gente utiliza essas horas. Porque nós falamos várias e várias vezes: olha, não dá porque eu estou sem tempo. Não falamos isso? Falamos, não tem como, estou sem tempo. E às vezes lá no fundo a questão nem é a falta de tempo. O que acontece na maioria das vezes é uma falta de prioridade na nossa vida. Porque aquilo que é prioridade a gente arruma tempo.
aquilo que de verdade é prioridade, a gente arruma tempo. E por ter colocado outras coisas como prioridade, aí sim, chega no final de tudo, a gente fala para as coisas de Deus: estou sem tempo. Óbvio. Colocou tudo que tinha para colocar, aceitou todos os compromissos da família, do trabalho, do cachorro, do papagaio, do periquito, do sabiá, resolveu fazer tudo, abraçou o mundo e deixou as coisas de Deus com a sobra. Aí, irmão, aí de verdade, não tem tempo, né? Mas por que não tem tempo? Porque não teve prioridade. Quando a gente deixa de colocar Deus no centro da nossa vida, as desculpas começam a se acumular, e tudo que a gente faz é dar desculpa e falar que está sem tempo. Mas Jesus deixa um ensinamento muito claro: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Mas um quinto e último sinal nessa noite, de que a gente precisa renovar o nosso desejo de servir, é quando eu percebo que só não tenho tempo de disposição para as atividades da igreja, pois para as atividades seculares eu tenho tempo e tenho disposição. Irmão, você já reparou a diferença do nosso ânimo e da nossa disposição quando nós temos algum compromisso secular e quando nós temos algum compromisso na igreja? Já reparou? Já reparou que às vezes quando o compromisso é na igreja, a gente já fala assim: poxa, mas estou tão cansado hoje. Domingo de manhã então, minha semana foi tão puxada, eu acho que eu mereço um descanso. Domingo de manhã, não mereço? Deus, ainda coloca Deus na parada. Agora, quer ver um exemplo? Vamos supor que você comprou um pacote de viagem aí para ir com a sua família, né? E você teve uma semana muito puxada, e a viagem é domingo, 4 horas da manhã. O que a gente faz? De verdade, já dorme com a roupa de ir, né? Já dorme com a roupa de ir. Se a gente tem que pegar um ônibus, um Uber, alguma coisa, a gente chega bem antes, não chega? Chega muito antes. Mas na igreja, irmãos, a gente já percebeu que domingo de manhã toca 3 músicas. Então, se eu for, já vou chegar logo na mensagem. É isso que às vezes passa na nossa cabeça. Porque a disposição e o ânimo estão totalmente desproporcionais. E como você já ouviu aqui várias vezes, muitas e muitas vezes, não tem problema, não tem peso nenhum em você deixar de vir ao culto para ir viajar com a sua família. Você já ouviu inclusive aqui do pastor dizendo: vai e viaja, meu irmão, vai lá, aproveita esse tempo com a sua família. O grande problema é que você foi e nunca mais voltou, sumiu da igreja. Todo final de semana tempo com a família. Porque a gente tende a fazer isso, sabia? A nossa disposição para as coisas seculares, o nosso lazer, tende a ser muito maior do que quando são as coisas de Deus. Mas quando a gente entende que não tem alegria maior, prazer maior do que estar na casa dele, servindo a ele, aí a gente levanta com muita motivação. Amém? Mateus 6:21, Jesus disse: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe aquilo que é prioridade da nossa vida hoje? São nessas prioridades que está o nosso tesouro. Então são nessas prioridades que de verdade está o nosso coração. Então, se você olha para dentro de você hoje, e isso faz algum sentido, e você percebeu que o seu tesouro não está nas coisas de Deus, é tempo de buscar renovação. É tempo de nos lembrar que Deus não quer de nós o tempo que sobra. Ele quer de nós o nosso melhor.
Deus não quer de nós a nossa sobra, Ele quer o nosso melhor, e isso é em tudo na nossa vida. Não quer o nosso tempo que sobra, não quer o nosso recurso que sobra, não quer a nossa disposição nem energia que sobra. Deus quer o nosso melhor. Você tem dedicado o seu melhor a Deus? Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 11, ele diz: no zelo não sejam remissos, e sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Anotou aí 5 sinais? Anotou? Pegou esses sinais, olhou para a sua vida e fez uma reflexão do que precisa ser melhorado? Pegou aí e percebeu em qual área você precisa clamar a Deus para que Ele renove o seu coração? Para que Ele reacenda a chama no seu coração? Então, agora que já vimos alguns sinais que são alertas para que a gente possa viver uma renovação, eu quero rapidamente te dar 5 formas, 5 atitudes para que a gente possa renovar o nosso desejo de servir. Em primeiro lugar, lembre-se que o seu serviço tem um propósito. O nosso serviço tem um propósito. E esse propósito não é simplesmente cumprir tarefas. O nosso propósito, o propósito pelo qual servirmos, não é ir lá e executar algumas tarefas, mas é glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas. Grave isso. O propósito maior pelo qual servimos é glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Você quer saber se você está no propósito certo? Se o seu serviço está alinhado com o propósito de Deus? É que a sua vida, que a sua instrumentalidade e que o seu serviço esteja glorificando o nome de Deus e esteja abençoando pessoas. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e inclusive dando a sua vida para resgatar muitas pessoas, inclusive resgatar você. Relembre, cada tarefa, se feita para Deus, ela tem um valor eterno. Segunda atitude, reconheça e confesse diante de Deus a sua real motivação. Olha, se até aqui você entendeu que a sua motivação não está no lugar certo, que o motivo pelo qual você serve não está onde deveria estar, se você olhou para dentro de você e percebeu que você tem servido, mas tem reclamado e tem murmurado, confesse isso hoje diante de Deus. Fala: Deus, estou com dificuldade nisso e nisso. Porque quando a gente confessa, a gente abre espaço para que Deus renove em nós, de novo, a paixão, para que a gente possa servi-lo, com alegria, com gratidão e com sinceridade. Terceira atitude, faça uma reavaliação das suas prioridades. Olha, coloca diante de você o lugar que você depositou o seu coração até aqui. Coloque diante de você qual tem sido a sua prioridade até aqui. Faça uma análise sincera se Deus não tem ficado em segundo plano na sua vida. Porque se tem, hoje é dia de dizer: Deus, seja o centro da minha vida. Deus, me ajude a me desfazer daquilo que não é a prioridade, porque o Senhor é o centro da minha vida. Que você, ao se deparar com aquele versículo tão marcante na nossa vida, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que você possa olhar para esse versículo e dizer: Deus, me ajude, caminhe comigo, renove o meu coração nessa noite, para que eu possa buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e ter a certeza que as outras coisas me serão acrescentadas. Uma quarta atitude é: aproxime-se de pessoas
que amam servir a Deus. Olha, pensa naquela pessoa que quando você lembra o nome dela, você facilmente consegue dizer: essa pessoa é sinônimo de serviço, porque ela serve a Deus com alegria, com entusiasmo, com paixão. Aí você olha para ela, lembra dela e fala assim: eu vou andar com ela, eu vou andar com ela, porque andando com ela, a vida dela, o exemplo dela, o testemunho dela, pode mudar a minha vida também. Você está... Provérbios 13, 20 vai dizendo que quem anda com o sábio será sábio. Ande com pessoas que amam servir, porque você vai ter no seu coração um amor pelo serviço também. Ande com pessoas que colocam sua energia, dedicação no reino de Deus, para que através do exemplo dela, sua vida seja transformada, e você tenha energia e dedicação para servir no reino de Deus. Mais uma quinta atitude: desenvolva um coração grato pelo privilégio de servir. Sabe quando tudo muda na nossa vida? Quando a gente entende e começa a viver de forma que servir a Deus não é um peso nem uma obrigação, é um privilégio. E aí cada oportunidade que a gente tem de servir a Deus, a gente fala: obrigado, Senhor. Tempos atrás, lá no Papo Reto com os adolescentes, falando sobre gratidão, eu disse para eles assim: olha, seu pai, sua mãe te pedir para ir comprar pão na padaria, não reclama não, fala assim: pai, muito obrigado pela oportunidade de comprar o pão. Aí eles já, né? Como assim? Se alguém te pedir para lavar um prato, você vai dizer: muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de lavar um prato. É isso. Isso serve para nós também. Porque se alguém pedir assim: você pode chegar 12:30 na igreja, mas na hora do meu almoço, o ano inteiro ninguém nunca te pediu isso, te pediram uma vez, o que você vai fazer? Claro, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de chegar 12:30 na igreja. É isso. Se você está escalado na recepção, no estacionamento, no apoio ao altar, no louvor, se você está escalado em qualquer atividade da igreja, você sai de casa agradecendo: muito obrigado, Deus, porque eu estou indo lá na tua casa para te servir. Muito obrigado porque no meio de tantas pessoas, o Senhor me escolheu para fazer parte do teu reino nesse tempo. Muito obrigado. Paul Washer, quando vai falar sobre serviço, ele diz o seguinte: Deus não precisa de nada vindo de você. Quando Ele te chama para servi-lo, não é para preencher uma necessidade, mas para te oferecer um privilégio. Não é que Ele precisa, não é que é uma necessidade, é que quando Ele nos oferece, isso é um privilégio para nós. Para nós. Jesus te escolheu, meu irmão. Jesus te escolheu, minha irmã, para servir o reino dEle aqui neste lugar, nesse tempo. Você não está aqui só para consumir uma palavra, para vir, sentar e antes do culto terminar ir embora. Você está aqui para se colocar à disposição do exército do Senhor nesse tempo. Você está aqui para se colocar à disposição dEle, para chegar e perguntar para o seu irmão: como que eu posso ser útil na sua vida hoje? E para juntos perguntarmos para Deus: Deus, como a tua igreja pode te servir melhor no dia de hoje? Sempre melhor. O Ministério de Louvor pode subir. Sempre melhor a cada dia. Que esse seja o nosso desejo, a nossa oração a Deus: Deus, como posso te servir melhor no dia de hoje? Obrigado por já ter contado comigo até aqui, por ter usado a minha vida neste lugar, mas como que eu posso ser melhor hoje?
posso ser melhor hoje. Você pode ficar de pé? Renovar o desejo de servir é muito mais do que simplesmente, finalmente conseguir se encaixar na agenda da igreja, do que cumprir rotinas ou protocolos. É restaurar o nosso coração diante de Deus. É voltar ao ponto inicial da nossa caminhada, onde aquele desejo de servir, de ajudar e de fazer parte do reino de Deus queimava no nosso coração. É voltar àquele ponto onde a alegria, a energia, a motivação e a gratidão fazia parte da nossa vida. Que possamos todos os dias nos lembrar do exemplo maior, que foi Jesus Cristo, que reconheceu de forma clara o seu propósito, que veio ao mundo, serviu e deu a vida por mim e por você. Foi o exemplo maior de servo. Que a vida dele seja o nosso espelho. A motivação dele era o amor que ele tinha pelo Pai e que ele tem por cada um de nós. Que a nossa motivação maior seja o amor que nós temos pelo Pai e o amor que nós temos pelo nosso próximo. Que hoje seja um dia de olhar para dentro de nós e identificar alguns sinais que revelam que nosso desejo de servir precisa ser renovado. Alguns sinais que revelam que precisamos viver esse tempo de renovação. Então, se você identificou isso, não deixa essa oportunidade passar, mas faça do dia de hoje, desse momento, uma oportunidade para que você viva um momento de mudança na sua vida, um momento de renovação espiritual na sua vida. Então coloque-se diante de Deus com humildade, com sinceridade e clame para que Ele renove a sua vida. Reveja suas prioridades. Coloque Deus no centro da sua vida e se aproxime de pessoas que amam servir a Deus. Não reclame, não murmure, antes agradeça, porque servir é um grande privilégio. Então que a nossa oração hoje seja: Senhor, renova em mim um coração grato para servir o Teu reino e para servir o meu próximo. Que possamos juntos, como igreja, viver esse tempo de renovação. Que cada um de nós aqui, movidos pelo exemplo maior, que é Jesus Cristo, possamos ter nossa alegria, motivação e gratidão renovadas, para que possamos testemunhar com as nossas próprias vidas e para que possamos ajudar o nosso próximo. Que Deus hoje nos ajude a viver esse tempo de renovação espiritual, esse tempo valioso de renovação espiritual. Que Deus reacenda a chama nos nossos corações, para que possamos servir com alegria todos os dias. Que Deus reacenda a chama nos nossos corações, para que possamos servir, entendendo que é um privilégio para nós servir a Deus. E que através do nosso serviço, pessoas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, e o nome do nosso Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado porque temos o privilégio de Te servir. O Senhor renova no nosso coração, todos os dias, o desejo de Te servir, e de servir cada vez melhor, com mais energia, mais dedicação, mais motivação e mais gratidão, entendendo todos os dias que para nós não é um peso, não é uma obrigação, não é algo que devemos reclamar e nem murmurar, é algo que devemos agradecer, porque é um privilégio enorme servir ao Senhor nesse tempo. Então, Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou, nos escolheu. Transforme os nossos corações, para que possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra, Deus, e que através do nosso testemunho, do nosso exemplo, possamos impactar vidas e transformar pessoas, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, Deus. Receba no Teu trono
cada louvor, cada adoração. E vá ao encontro de cada coração que hoje declarou que precisa de renovação. Que essa igreja possa viver uma renovação espiritual nesse tempo. É assim que nós oramos, com a missão de Jesus. Amém e amém.